chamou muito atenção, quer dizer, já provocou o cenário político, uma entrevista que o Bolsonaro deu, reafirmando que pode discutir o aumento de vagas no STF, e isso dia depois de próprio Hamilton Mourão ser questionado sobre essa ideia e ter a apoiado. Coloca aí o VT do Bolsonaro falando sobre aumento de vagas no STF. Estão dizendo que o senhor vai aumentar o número de ministros no STF. O senhor quer desfazer isso? Quer aproveitar a oportunidade no ar? Paulinho, o que não falta para mim, quando eu discuto com pessoas importantes da política, sugestões. Essa sugestão já chegou para mim. Eu falo, todas as sugestões, todas, a gente decide depois das eleições. O que eu tenho dito? Se eu for reeleito, o Supremo baixar um pouco a temperatura, nós já temos 2 pessoas garantidas. Tem mais gente que é simpática a gente, mas tem 2 garantidas lá, que são pessoas que não dão voto com sangue nos olhos. Tem mais 2 vagas para o ano que vem. Talvez você descarte essa sugestão. Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado também, a aprovação de nomes. Você tem que conversar com as 2 casas, a tramitação de uma proposta nesse sentido. E está na cara que muita gente do Supremo vai para dentro da Câmara do Senado, contrário. Porque se você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poderes. E nós que não queremos isso. Eu entendo que é difícil. Eu falei das 4 linhas, continuo falando, e tem gente que é revoltada comigo, você tem que chutar o pau da barraca, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu falo, olha, o mundo aqui não é o Brasil. Muito bem, tudo certo. O Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, foi questionado também sobre isso. E aí ele justificou. Ele disse que a proposta é uma reação ao ativismo político do judiciário. Põe lá. Decisões tomadas por gostar ou não de um determinado governo, ou por querer ou não ter mais poder, ou por pensar numa ditadura do judiciário que acham que pode ser alcançada, isso vai ter reação do Poder Legislativo de forma muito severa. Então, estou claro para mim que o que nós estamos discutindo é uma reação ao ativismo político do judiciário, né? Esse inquérito da fake news, por exemplo, tem 3 anos e tanto, prorrogado, não chega a nada, mas também não termina. Isso é ativismo político, né? O posicionamento de ministros do Supremo relativamente ao governo Bolsonaro é ativismo político também, né? Então, se continuar o ativismo político, vai haver reação do Congresso, porque houve o ativismo político, não é porque o sistema é bom ou ruim. Muito bem. E o Lula rebateu, naturalmente, essa ideia aí. Solta o VT do Lula. E hoje o Brasil está pior do que o Brasil que eu peguei em 2003. Porque hoje tem uma coisa mais grave, que é a falta de credibilidade nas instituições. É a tentativa de destruir as instituições que garantem a democratização desse país. Um cidadão que está prometendo aumentar o número de membros da Suprema Corte na perspectiva de fazer uma Suprema Corte favorável a ele. E eu tive a sorte de indicar 6 ministros da Suprema Corte e não indiquei nenhum amigo. Os que eu indiquei foi por currículo de gente indicada e nunca pedi um favor. Tenho orgulho de ter indicado 6 e nunca pedi um favor, porque eles não foram indicados para me ajudar. Eles foram indicados para cumprir o papel da Suprema Corte, que está escrito na Constituição. Bom, e a gente já tinha mencionado, né? O Mourão, na semana passada, também deu uma entrevista falando sobre isso. No fim de semana, a repercussão, né? O Amoedo, por exemplo, comparou a proposta bolsonarista ao chavismo. Põe na tela aí, por favor. Aí, ó. Proposta de aliados do governo de aumentar o número de ministros do STF é um risco grave para a independência dos poderes. Bolsonaro, se reeleito, indicaria a maioria da corte. Este foi um dos passos de Hugo Chávez para transformar a Venezuela em uma autocracia.
tá? Eu digo que o risco é o mesmo, tá? É o risco de qualquer sujeito que chegue lá. Inclusive, é um risco também caso o Lula assuma e essa discussão esteja muito aberta, muito favorável. Ele vai lá e também aprova o aumento do poder dele. Ele já tem maioria ainda, né? Ainda tem a maioria. Mas o que acontece, gente, qualquer discussão que ela contenha esse elemento, né, de uma instituição interferindo na outra, um poder interferindo no outro, né, você aumentar o seu próprio poder, porque assim, é uma regra, para quem acompanha a política há muito tempo sabe, todo sujeito que tem perfil autoritário, seja de esquerda, de direita, seja de baixo, de cima, do centro, né? Não importa. Se ele tem perfil autoritário, ele quer exercer esse poder até o limite. Quem é que coloca o limite? São as instituições. Inclusive, às vezes é preferível que você tenha um sujeito radical que não tenha vamos dizer assim, não tenha a receptividade das instituições do que alguém que tenha, porque esse terá muito mais chance de distorcer o sistema a seu favor, de impor o seu projeto de poder, tá? Pense sempre, quando for analisar a política, não pense na figura, não olhe a figura do presidente apenas, ou a figura do ministro Supremo, ou a figura do deputado, do presidente da Câmara. Pense sempre como balanço de poder. É para isso que a Constituição define a autonomia e a independência entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É para que exista equilíbrio, porque quando um pesa mais do que o outro, aí a coisa não dá certo, né? Então, a gente precisa sempre promover o debate aberto, tá? Não existe debate tabu. É claro que um debate desse, durante uma campanha já polarizada, ela tem um objetivo eleitoral. Agora, todos nós, a política, de uma maneira geral, todo esse cenário, ele deve ser aberto ao público e todos devem ter a mente aberta para discutir o que quer que seja. Eu defendo aqui as liberdades individuais, acima de qualquer discussão sobre censura, que não pode haver de maneira alguma. Aliás, parabenizo aí alguns órgãos de imprensa que começaram a entender que a censura a um veículo é a censura a todos os veículos. Porque da mesma maneira que a gente está discutindo essa história de STF, quando você arromba uma instituição, quando você esgarça os limites dessas instituições e as relações, isso pode ser aproveitado, inclusive, para quem vem depois, para o próximo autoritário. Então, e nós estamos vivendo uma era de pudor zero. Os pudores que existiam no exercício do poder, eles foram absolutamente deixados de lado. Antigamente, algumas coisas ainda eram feitas de forma sorrateira, fora das vistas da sociedade. Hoje não, hoje é feito tudo. Hoje o atropelo constitucional é feito na cara dura, à luz do dia, para que todos vejam. A interferência de um poder no outro está aí. Podem negar seus integrantes, podem tentar te convencer de que ela não existe, de que essa interferência não existe. Mas isso é pós-verdade, tá? Pós-verdade. Porque normalmente, inclusive, são essas pessoas que querem calar a imprensa, especialmente a imprensa independente, que querem calar os críticos. Então, assim, a gente tem que colocar no topo de todos os princípios constitucionais a liberdade, as liberdades individuais e a independência entre os poderes, tá? Podendo discutir, sim, qualquer tema, não tem tema tabu, mas entendendo os limites, né, das decisões. Uma coisa são as palavras, outra coisa são os gestos, tá? Então, é bom que fique muito claro, porque estão confundindo matéria desfavorável, opinião crítica, né, com fake news. Olha só que confusão, né, tão oportuna. O Marco Aurélio foi muito claro, eu falei sobre esse tema com ele lá. E assim como ele disse que o Lula não foi perdoado, não foi absolvido, ele também fala que o STF está abusando
está atropelando a Constituição ao tentar calar o cidadão, seja ele jornalista ou não. Quem fala o que quer, responde na justiça, mas não pode ser calado. Olha só. Olha só. Então, assim, toda essa discussão, ela é um pouquinho mais complexa. E ela não pode ser feita, né, pelas instituições assessoradas, né, ali, vamos dizer assim, empoderadas de uma maneira a privilegiar determinado partido, determinada autoridade. Então, assim, o que está faltando é justamente tolerância, está faltando debate de alto nível, está faltando democracia, viu? Está faltando democracia.